Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e estamos de volta com o canal Conversa Psi. Ficamos aí bastante tempo, sem vídeos para o canal, desde o final do ano passado, e este é o primeiro vídeo do ano. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer em especial o pessoal que me mandou mensagens pelo Instagram, fazendo uma avaliação do canal para que eu voltasse, inclusive todas as mensagens foram para que eu voltasse, fazendo uma avaliação positiva do canal e do conteúdo que eu vinha postando aqui. Então resolvi fazer um formato aí possível nesse momento, para que voltássemos às nossas conversas psi. Queria também fazer um agradecimento especial ao professor Christian Ducker, que apareceu lá na minha live, na minha primeira live no Instagram, e agora eu também vou fazer lives no Instagram, então aparece lá você também. E o nosso assunto de hoje é medo e fobia. Então, vem comigo. O que me motivou a mim falar sobre medo e fobia foi que nas minhas férias esse ano, eu estive ali, dei uma passada pelo mar, pela praia, e nesses passeios eu conheci uma garotinha de 12 anos e ela fez a diferenciação, ela sabia a diferenciação entre medo e fobia. E eu fiquei surpreso, de certa forma, foi uma boa surpresa, um bom espanto, dela saber essa diferenciação, dela fazer de uma forma tão bem feita, que aí eu falei para ela que eu faria este vídeo em homenagem a ela para falar da diferenciação entre medo e fobia. Como que foi que eu descobri, ou como que foi que a gente chegou nesse assunto que ela pôde diferenciar medo e fobia? Ela contava, a mãe dela, na verdade, contava que ela tinha medo de peixes do mar, Ela tinha medo dos peixinhos do mar. E por isso ela não gostava de mergulhar, porque daí ela veria os peixinhos e tudo mais. E eu perguntei para ela, mas você tem medo do quê, afinal, dos peixinhos? Você tem medo que eles te mordam, que eles façam o quê? Ela, não tenho medo dos peixinhos. Aí eu olhei assim, aí ela continuou. Ela falou, não é medo, é fobia. Aí eu falei, por que fobia? Ela, porque não tem explicação. Eu só não quero ficar perto. Eu só não quero que eles fiquem perto. Não tem uma explicação lógica. Eu sei que eles não vão me morder, eu sei que eles não vão fazer nada de mal para mim. Isso racionalmente eu sei, mas não é isso, é de uma outra ordem. E eu não consigo ficar perto, é fobia. E ela tinha razão. A diferenciação básica de medo e fobia é essa. Então, o medo, o que caracterizaria o medo é um perigo real de algo que você sabe qual é o perigo e que você tem medo que aquele perigo realmente te acometa. Então, o seu medo, o seu sentimento, ele é proporcional ao perigo que determinado objeto, coisa, animal, pessoa, situação, qualquer coisa, ele é proporcional ao perigo que esta coisa apresenta a você. No caso da fobia, ele é desproporcional. E sendo desproporcional, ele aparece de uma forma descontextualizada. Ou seja, parece que não faz sentido aquele medo, ou não tem sentido. E o que a psicanálise nos ensina é que o sentido daquele medo não está alocado naquele contexto ou naquela coisa mesma, mas nas associações ou num contexto que transcende aquela história real ali naquele momento, aquela história atual, mas de respeito a um outro contexto. E por isso que parece ser sem sentido, porque na verdade o sentido está em outro lugar, está na história de vida da pessoa. Então nós temos, por exemplo, a aracnofobia, que é uma das fobias mais conhecidas, a principal, talvez, fobia que existe aí, que é o medo de aranha.
E se a gente for pensar o real perigo de uma aranha, não é o tamanho do medo que normalmente as pessoas têm da aranha. O medo de barata, por exemplo, o medo de peixes, como que foi o medo nessa história que eu acabei de contar da garotinha de 12 anos. Além desses, eu queria chamar a atenção para a hipocondria. A hipocondria pode ser considerado também uma fobia de ficar doente, que não é um medo real de ficar doente, por exemplo, de se expor a alguma coisa que vai te deixar doente, mas é um medo aparentemente infundado de ficar doente o tempo todo. E aí, como que a gente faz então para curar as fobias? Há cura para as fobias? Sim, há. E eu vou falar aqui de 2 métodos, né? Se a gente tem o método da terapia de exposição, que quando eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo, eu escrevi terapia de aversão por um ato falho. Mas depois fui pensar no meu ato falho e faz sentido, porque as terapias de exposição eram usadas como terapia de aversão, ou junto às terapias de aversão, desde a época lá do Pinel, dos primeiros manicômios, enfim, como um método de tratamento, né? O que seria a terapia de exposição? No caso da aracnofobia, por exemplo, você coloca a aranha lá longe, vai aproximando a aranha dessa pessoa com o tempo, com a terapia, como se ela, com a exposição gradativa, ela fosse percebendo que não há perigo, que o perigo não é real, é um perigo que é de uma outra ordem, ou até pela terapia de exposição poderia se dizer que o perigo não existe, ou ele é infundado, né? Poderia se arriscar a dizer isso, né? Pelo método de tratamento. E aí a pessoa vai gradativamente sabendo lidar com aquilo e criando recursos e perde aí o medo do que ela tem medo, né? Da fobia que ela tem. O outro método é o método psicanalítico. E o método psicanalítico, como eu disse há pouco, ele vai por um outro caminho. Se essa fobia, né, o contexto e o sentido dessa fobia está em outro lugar na história de vida dessa pessoa, seria necessário compreender qual é esse outro contexto, qual é essa outra realidade, entre aspas, né, essa realidade psíquica, na qual esse medo faz sentido, né, dentro dessa história de vida que é inconsciente para essa pessoa. E aí, a partir do momento em que ela entende quais são as associações, onde que está associado esse medo, onde que ele estaria de fato ligado, ao que ele estaria ligado, ela pode se relacionar com o objeto mesmo, ou com a coisa mesma, né, que é o medo que traz medo a ela, de uma outra maneira, né, de uma outra forma. E a gente consegue isso pelo método da livre associação e pelo método da análise psicanalítica, né? Da análise a partir dessa livre associação do paciente. E aí a gente tem um grande psicanalista famoso, né, midiático, que é o Flávio Gicovati, e eu vi recentemente um vídeo dele, ele dizendo, né, psicanalista, ele, né, médico, psiquiatra e psicanalista, falando lá num programa que ele estava, se eu achar até o vídeo eu vou colocar aqui pra gente dar uma olhadinha dele falando. Como que tira a fobia? Quanto tempo demora? Não, são técnicas, né? Você tem que primeiro entender as razões que levam o indivíduo para ter a fobia, aquela fobia, né? Se dá para entender, e depois tem um processo progressivo e gradual de exposição. E ele diz no vídeo, né, que o modo de trabalhar com de curar, né, as fobias, ele fala do método da exposição, da terapia de exposição. E ele é um psicanalista. Então o que acontece? O Flávio Gicovati mescla. Por quê? Porque esse método da terapia de exposição, ele vem de uma outra corrente de pensamento, né, e de tratamento, que tem mais a ver com a psicologia comportamental, com o behaviorismo ou cognitivo comportamental, e não com a psicanálise em si. Então poderíamos dizer que o Flávio Gicovati mescla. E se você quiser saber mais sobre o que quer dizer mescla, me segue lá no Instagram, que essa semana eu vou fazer uma live
para falar sobre o que significa mesclar em psicologia, em psicanálise, no tratamento clínico, porque vai ser um vídeo bem legal. E outra coisa também que eu vou fazer no meu Instagram, aproveitando o ensejo, é falar sobre um caso de fobia de avião. E eu vou contar essa história numa das lives durante essa semana. Lá no meu Instagram eu vou contar de um caso, ou seja, como que foi a rede de associações da pessoa para ela perceber qual era o real medo que ela tinha, que não tinha muito a ver com um avião e que não tinha nem a ver com a altura. Me segue lá que você vai ver essa live durante essa semana. Mas você não tem Instagram? Então me segue no Face. No Face vai ter também todas as indicações para minha live. E se eu conseguir, eu vou botar também esse vídeo lá no Face para você. E se você quiser agendar uma consulta, ligue aqui neste número. São atendimentos presenciais realizados em São Paulo, na cidade de São Paulo e na cidade de Taboão da Serra. Para você não ficar de fora de nenhuma das nossas conversas psi, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.